Esta aula vai tratar de semiologia renal, aqui sob um ponto de vista diferente das aulas anteriores, abordando de uma forma mais ampla os achados clínicos. Esta aula é de semiologia básica e vai se dividir na parte 1, que vamos agora ver, e na parte 2. Não faremos aqui muitas considerações sobre os exames de urina e exames específicos séricos relacionados às síndromes, como por exemplo a síndrome nefrótica e nefrítica, porque já foram abordados em temas anteriores, em aulas anteriores. Introduzindo o assunto, gostaríamos de frisar algo que já foi falado nas aulas anteriores, que a doença renal é frequentemente descoberta estando o paciente assintomático durante exame médico de rotina. Portanto, sempre devemos cuidar de não deixar passar quando o paciente nos procura para fazer um check-up ou com outras queixas, nunca esquecer de abordar a questão renal, que é simples através de exames laboratoriais. Do ponto de vista clínico, frente a um diagnóstico de doença renal, seja ele assintomático ou sintomático, poderemos dividir em 3 etapas. A primeira seria procurar estimar qual a duração da doença que o paciente que estamos avaliando apresenta. Fazer um exame cuidadoso da urina. Geralmente já inicia, principalmente se estamos num quadro de urgência, em um local de pronto atendimento, começa pedindo para que o paciente urine em um frasco e observemos macroscopicamente. Uma urina com espuma muito branca e em grande quantidade sugere proteinúria significativa. Podemos também nos deparar com uma urina hematúrica ou muito turva. Depois, logicamente, esse material vai ser encaminhado para exames laboratoriais. Devemos também buscar a avaliação da taxa de filtração glomerular. Num momento inicial, fica difícil, muitas vezes, solicitarmos proteinúria de 24 horas. Portanto, com uma dosagem de creatinina simples, com os dados do paciente clínicos já anotados, podemos, através de equações, calcular essa estimativa, que chamamos de clearance de creatinina. A história e o exame físico variam conforme a etiologia e a síndrome envolvida. Este é um dado importante. Vamos tentar aqui juntar em uma abordagem geral, nesta parte 1, a insuficiência renal aguda e na parte 2, a insuficiência renal crônica. Vamos iniciar com o tema hematúria. A hematúria pode ser um sintoma quando o paciente observa a urinar e vem à consulta buscar esclarecimento para esta dúvida, ou pode ser um sinal quando a gente pede para o paciente urinar em um frasco e nos deparamos com este achado, ou pedimos uma fita por outra finalidade e quando aplicamos na urina do paciente verificamos que há hematúria. Quando há hematúria significativa, devemos sempre valorizar esta informação. A hematúria ela pode ser macroscópica. Neste caso, abre um diagnóstico diferencial com mioglobilúria, uso de medicamentos e alguns alimentos que possam alterar a coloração da urina. Portanto, a anamnese cuidadosa é muito importante quando o paciente traz esse tipo de queixa. O conceito de hematúria transitória é bastante interessante. Curiosamente, é comum o paciente relata hematúria por um período curto e depois passa a não apresentar mais. Ela é mais preocupante a partir dos 40 anos, pelo aumento do risco de malignidade envolvida. No entanto, em pacientes mais jovens, devemos fazer uma observação evolutiva. A hematúria tem causas renais e não renais. Na etiologia renal, estão cerca de 10% dos casos. Quando renal,
podemos dividir em causas glomerulares ou extraglomerulares. Conceituamos insuficiência renal aguda como uma situação na qual temos uma rápida elevação da creatinina sérica. O grande cuidado é que neste momento em que houve essa rápida elevação de creatinina, já houve antes queda significativa da taxa de filtração glomerular, o que requer de nós bastante agilização na conduta referente ao paciente. Alguns termos que veremos a seguir é importante que fiquem bem definidos. O primeiro deles que vamos colocar aqui é oligúria. Então, dizemos que um paciente apresenta oligúria quando o débito urinário é menor do que 400 ml em 24 horas, o que indica bastante gravidade, um prognóstico reservado do quadro de insuficiência renal aguda que está se instalando. Muito grave também é o estado de anúria, onde o débito urinário é menor do que 50 ml nas 24 horas. O conceito de azotemia diz respeito a um aumento dos níveis séricos de ureia sem sintomas. Portanto, é importante entender que o paciente pode ter ureia elevada, assim como creatinina, e continuar assintomático. Então, nas duas situações, apenas creatinina elevada ou as duas elevadas, você pode ainda ter um paciente vivendo muito tempo sem que sintomas estejam se apresentando. A uremia seria uma situação onde os níveis de ureia elevados já caracterizam um conjunto de sinais e sintomas. O nível de ureia nem sempre se relaciona claramente com a intensidade e frequência dos sintomas, ou seja, pacientes com níveis séricos moderados de ureia podem ter mais sintomas que pacientes com níveis mais elevados. Os sintomas são fadiga, fraqueza, náusea, vômitos pela manhã, prurido cutâneo, chegando até a situações mais graves, como confusão mental, pericardite e coma, que são atribuídos à retenção de resíduos na lesão renal. Na avaliação clínica da insuficiência renal aguda, existem algumas perguntas que são muito úteis para o raciocínio clínico. Por exemplo, perguntar-nos se há sinais ou sintomas de doença sistêmica, como insuficiência cardíaca ou cirrose hepática, que poderiam causar insuficiência pré-renal. Perguntar se há sinais e sintomas de doenças mais específicas, como o lúpus eritematoso sistêmico, que poderia causar glomerulonefrite. Se o paciente esteve ou está hospitalizado, é importante um levantamento cuidadoso de algum ponto que pudesse levar à necrose tubular aguda, como a utilização de um contraste intravenoso e um exame radiológico, ou a utilização de alguma droga nefrotóxica. Aqui, neste exemplo, está o antibiótico do grupo dos aminoglicosídeos. A hipotensão na sepse ou hemorragias em cirurgias poderiam também causar necrose tubular aguda isquêmica. É uma pergunta que devemos nos fazer na avaliação de um paciente hospitalizado, no qual há suspeita de insuficiência renal aguda. Assim como pensamos que um medicamento poderia causar necrose tubular aguda, uma outra forma do medicamento ser agressivo ao rim seria através de uma nefrite intersticial alérgica, como, por exemplo, no uso de antibiótico. É outra pergunta que vale a pena ser realizada. Devemos observar na avaliação clínica, no exame físico, se há sinais de sobrecarga de volume, o que indica que essa insuficiência renal aguda que estamos observando pode estar se agravando. No exame físico, a ausculta pulmonar com estertores finos, sugerindo congestão pulmonar, ou um aumento de edemas periféricos, de face, no decorrer do quadro clínico, são sinais de sobrecarga importante de volume e, consequentemente, de aumento da gravidade da disfunção renal.
Hipertensão arterial é um achado frequente, assim como a instabilidade hemodinâmica. A pericardite, que pode ser identificada à ausculta cardíaca pela presença de atrito pericárdico, ou até uma evolução para maior gravidade quando percebemos hipofonese de bulhas, o que neste contexto poderia caracterizar derrame pericárdico, são então situações que devem ser vigiadas no exame físico de um paciente com IRA. O evento mais grave é o tamponamento cardíaco, onde o paciente vai apresentar uma insuficiência cardíaca extremamente grave, podendo inclusive chegar ao choque cardiogênico. As arritmias cardíacas devem ser sempre rastreadas. Elas ocorrem principalmente devido à hipercalemia, produzida pela insuficiência renal aguda. Aqui à esquerda temos uma imagem radiográfica de um paciente com tamponamento cardíaco. Observem o grande aumento da área cardíaca. Este caso, muito grave, possivelmente associado a choque cardiogênico. À direita, o ecocardiograma é um exame interessante também para avaliar essa complicação da insuficiência renal aguda. Dá para observar bem ali as câmeras ventriculares e um espaço entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, caracterizando o derrame pericárdico. Prosseguindo com a avaliação clínica da insuficiência renal aguda, antes que verifiquemos no nosso paciente arritmias cardíacas, podemos solicitar eletrocardiogramas que nos deem um prenúncio de que os níveis elevados de potássio podem trazer consequências ao nosso paciente. As ondas T apiculadas, como vemos nessa imagem, podem ajudar nesse sentido. A disfunção das plaquetas, não pelo número delas, mas pela qualidade da sua função, são características também da insuficiência renal aguda. Portanto, precisamos ficar atentos a hemorragias espontâneas e distúrbios de coagulação. No exame neurológico, quando se trata de uma uremia mais significativa, podemos ter quadros de encefalopatia, com achados como asterixes e confusão mental. Nos casos mais graves, eventualmente podem ocorrer inclusive convulsões. Partimos então para as considerações finais dessa parte 1 de semiologia básica relacionada ao rim. Primeiramente, guardar que as duas principais causas de insuficiência renal aguda em pacientes hospitalizados são azotemia pré-renal e necrose tubular aguda. No paciente anúrico, deve-se determinar rapidamente se os rins estão obstruídos ou se a irrigação está interrompida. Devemos ser ágeis porque o prognóstico é ruim nesses casos de muito baixo débito urinário. Em homens, a principal causa de lesão pós-renal é a obstrução causada por hipertrofia prostática. Mas uma preocupação que não pode ser subestimada em ambos os sexos é a possibilidade de obstrução ureteral bilateral causada por câncer abdominal ou pélvico. E concluindo, colocamos aqui que algumas indicações de hemodiálise urgente são pericardite urêmica, hipercalemia, acidose metabólica, hiperfosfatemia grave e sobrecarga de volume refratária ao tratamento clínico. Então, muita atenção no exame físico, na ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, avaliação do padrão de ritmo respiratório e das sobrecargas de volume, que não respondem facilmente à tua abordagem clínica inicial. Terminamos aqui, portanto, esta videoaula e até a parte 2.